Paz do Senhor, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quando os pais sepultam seus filhos. Verdade prática. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. Leitura bíblica em classe. Jó capítulo 1, versículos 13 e 16 a 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Introdução. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre sua casa. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Tópico 1. A família de Jó. Número 1. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Jó capítulo 42, versículo 16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Jó capítulo 22, versículo 16, e tornou-se um homem rico e próspero. Jó capítulo 1, versículo 3, e capítulo 42, versículo 12. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Número 2. A esposa de Jó. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 de seu livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa e não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação de seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para seu marido:
amaldiçoa a Deus e morre. Jó capítulo 2, versículo 9. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Número 3. Os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Jó capítulo 1, versículos 4 e 5. Tópico 2. Lidando com a morte dentro da família. Número 1. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da cruz no Calvário. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela, entretanto, a nossa confiança está em Cristo, e por causa da sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. João capítulo 5, versículo 24. Número 2. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Jó, capítulo 1, versículos 13 a 18, e capítulo 2, versículos 1 a 6. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Número 3. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Ainda, o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma.
Jó capítulo 1, versículo 22. Tópico 3. Os cristãos e o luto. Número 1. Não culpe a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. Jó, capítulo 1, versículos 21 e 22. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo estará patente diante de nossos olhos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Número 2. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. João capítulo 11, versículo 35. Número 3. Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 18. Conclusão. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta esta declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos capítulo 73, versículo 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Portanto, nesta lição, nós vimos que a característica espiritual de Jó, testemunhada pelo próprio Deus, era a de um homem sincero, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Vimos que a Bíblia mostra a respeito de Jó em relação a seus filhos, que ele apresentava sacrifícios a Deus
e orava por eles todos os dias, que o capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Vimos que o patriarca Jó nos ensina a viver com confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. E também vimos que a reação do Senhor Jesus diante da dor da família de Lázaro foi a seguinte: agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou.